Ficamos tristes porque é nosso irmão que está ali. É uma alma, irmãos, que está ali. Ah, matou um ladrão, matou um marginal, mas é uma alma que se perdeu, irmãos. Se a gente olhar que se perdeu porque era ladrão, era isso, era aquilo, mas é alma, é uma alma perdida. Então a gente está bem, estamos bem porque estamos com Cristo. Porque Jesus é isso aí, Ele satisfaz a nossa alma. Mas quando você olha esse mundo tão sofrendo tanto, né? Como que a gente também não vai se entristecer em tanta tragédia? Misericórdia. Irmã Andréia vai estar ministrando a palavra hoje. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Andréia, eu falei que você pediria mais gente, mas eu acho que o frio espanta um pouco. Está chovendo? Está chovendo? 23. Nossa, gente, está chovendo. Eu estou mexendo. Mas não vem mesmo açúcar. Tem um monte de açúcar. Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós não somos de açúcar, né? Não somos feitos de açúcar, não somos feitos de sal, né? A Bíblia fala que nós temos que ser temperados, mas não só açúcar e não só sal. E louvado seja o Senhor, que não é uma chuva que vai nos impedir de vir à casa do Senhor, né? E buscarmos ao Senhor. Eu lembro, agora a pastora falando, eu lembro que quando eu era adolescente, eu fazia parte da igreja carismática lá em Itacibá. Esse dia marcou minha vida. A gente não tinha dinheiro naquela época, né, adolescente, então eu ia a pé, voltava a pé. Eu era daquela igreja lá no morro. E uma vez estava chovendo muito mesmo. A sombrinha não dava conta, mas eu saía daqui e subia aquele morro, mas não perdi. Então por que nós vamos perder, né? Tão pertinho, por causa de uma chuva, né? Que nem é uma chuva assim, um chuvisco. Amém? Eu gostaria mais uma vez de glorificar o Senhor pela oportunidade a mim concedida, né, de trazer a palavra na casa dele. Deus sabe o quanto eu amo compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor. Então eu quero louvar ao Senhor por essa oportunidade. Quero agradecer a pastora Marta por essa oportunidade. Quero agradecer a irmã Celi. A irmã Celi, ela tem sido a minha intercessora durante as pregações. E eu tenho visto o quanto que o Senhor tem feito diferença com a intercessão dela, né? Ela tem esse ministério. Eu falei, opa, deixa eu agarrar com a irmã Celi, né? Para ela interceder e o Senhor fazer aquilo que Ele quer enquanto eu falo. Porque a gente é só canal. A gente é canal. Quando a gente põe a nossa vida nas mãos do Senhor e diz, Senhor, me usa. Não é a Andréia que vai ser usada, mas é o Espírito Santo, que através da Andréia vai trazer para a igreja aquilo que a igreja precisa ouvir. Aleluia. E quando a pastora ela me convidou para estar ministrando, uma das primeiras coisas que eu faço, seja quem for, na hora eu já falo, Senhor, começa a ministrar no meu coração o que o Senhor quer falar com a igreja. O que o Senhor quer falar com a igreja naquela noite. E o Senhor trouxe muito forte, irmãos, ao meu coração. Nunca foi tão necessário nós estarmos preparados, revestidos da armadura de Deus. Nunca foi tão necessário nós buscarmos a cada dia mais a armadura de Deus. Mais ainda nesse tempo. Se nós pararmos para analisar tempos difíceis, tempos terríveis, esses dias eu fiquei até meio, não vou falar que, mas mexeu comigo esse monte de gente suicidando. Então que nós possamos estar atentos, nós possamos estar alertos. Satanás, ele não está brincando. Jesus está voltando. E ele tem atingido muito o emocional das pessoas. Ele tem atingido muitas famílias, a mente das pessoas, para que ele possa conseguir ceifar através dessas importações. Eu sei o que é isso, eu já passei por isso. E quando o ataque é na mente, irmãos, o negócio é terrível. Eu não sei se alguém aqui já vivenciou, mas triste coisa é a batalha na mente. E para isso nós precisamos de quê? Da armadura espiritual, da armadura de Deus. Com a armadura do Senhor na nossa vida nós vencemos. Amém? Eu gostaria de estar orando e pedindo ao Senhor que Ele venha e que Ele me use segundo a vontade dEle. Que eu possa falar somente aquilo que Ele deseja falar com a igreja nesta noite. Senhor, eu quero Te louvar e Te glorificar neste momento. Quero apresentar a minha vida, Senhor, mais uma vez.
Que eu possa, Senhor, ser canal do Senhor para a igreja, Senhor. Que o Senhor possa ministrar na tua igreja, Senhor, através da minha vida, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E aí o Senhor me levou a um capítulo que a gente conhece muito, porque a pastora até já fez um apanhado na campanha aqui sobre a armadura de Deus. Então nós temos bagagem suficiente para sabermos o que é a armadura de Deus. Mas mesmo assim, quando Deus me deu essa palavra sobre a armadura de Deus, eu falei: Senhor, mas a pastora já levou. Mas nada é mais do que reforçar, do que nos fazer lembrar, de nós revivermos. E a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Aleluia. Então eu creio que o Senhor, Ele quer renovar nessa noite nosso conhecimento através da sobre a armadura de Deus. Como eu disse, nunca foi tão necessário nós estarmos revestidos da armadura do Senhor. Aleluia. Nunca foi tão necessário, o quanto tem sido pregado também na nossa igreja, nós buscarmos o poder do Espírito Santo para vencermos as dificuldades diárias. Nunca foi tão necessário nós buscarmos conhecer as nossas emoções e sabermos lidar com as nossas emoções, que é uma área que Satanás ama atingir. Para que nós possamos vencer, irmãos. Para que nós possamos continuar vencendo em Cristo Jesus. E aí o Senhor me deu essa palavra, essa passagem, para que eu pudesse trazer para a igreja, que está em Efésios, que é bem conhecido, né? Efésios 6, 10 em diante. Que fala sobre a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E depois de teres vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e revesti-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. E aí, quando eu estava estudando sobre essa passagem, quando nós estudamos, a gente vai saber que Paulo, ele escreveu à igreja sobre a armadura de Deus. E se nós formos um pouco mais além e procurarmos saber, mas por que Paulo escreveu sobre a armadura de Deus para a igreja? Ele estava preso e ele escreveu para a igreja sobre a armadura de Deus. E se você pesquisar, você vai ver, para que a igreja fosse alcançada com a espiritualidade. Aí eu fiquei pensando com a espiritualidade, e aí a gente vai cavando mais um pouco. Naquela época existiam soldados romanos, e os soldados romanos, eles andavam com a armadura, né? Se você pesquisar lá, jogar no Google, vai aparecer a armadura dos soldados romanos. E aquelas armaduras, elas eram para proteger de flechas, de proteger, né, de lanças, para que não viesse a ser atingido o corpo dos soldados. E aí eu fiquei pensando, então Paulo, ele tinha conhecimento das armaduras, né, naturais, né, com aquele material ali resistente para que não viesse a ser atingido o corpo do soldado. Mas o Senhor queria trazer para Paulo algo além do que aquilo ali que é feito pela mão do homem. E aí o Senhor trouxe à mente de Paulo que a igreja precisava ser revestida pela armadura de Deus. E quando eu estava estudando sobre isso, o Senhor falava assim, porque a armadura do homem, ela pode ser destruída. Porque com a armadura do homem, o homem pode tocar o homem. E o Senhor me levou lá no Rio de Janeiro. Como seria hoje se um homem estivesse com aquela armadura? Uma bala de fuzil não atingiria esse homem? No Rio de Janeiro eles usam muito fuzil, né? Eu fico pensando, meu Deus, quando eu sei que alguém morreu e foi atingido por um fuzil, destruiu. Então a
utilizada pelo soldado romano, se ela fosse colocada hoje e um fuzil atingisse, o corpo seria atingido. Mas quando nós estamos revestidos da armadura de Deus, o homem não pode nos tocar. Satanás, ele não pode nos tocar. E aí o Senhor levou Paulo a falar: olha, igreja, se reveste da armadura de Deus, se reveste do capacete, se reveste da couraça, se reveste do calçado, se reveste com o escudo, se reveste com a espada, para que vocês consigam vencer o dia mau. E aí ele fala revestivos. Se nós analisarmos o revestivos, você pensa, quando a gente vai para qualquer lugar, a gente se veste, certo? Eu me vesti para vir à igreja hoje. Então eu coloquei uma blusa, eu coloquei uma saia, meu esposo colocou uma calça, uma blusa, ele vestiu. Só que quando o Senhor fala na palavra, ele não fala assim, ó, veste a armadura, ele fala assim, se revista. O revestir é algo além. É algo para proteger mais. Eu aqui estou protegido com a minha roupa, mas quando eu estou protegido com a armadura de Deus, eu estou revestido. É algo muito além. E nós necessitamos, irmãos. Porque o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que nós não estamos lutando, e a cada dia mais eu tenho visto isso, nós não estamos lutando com carne e sangue. E bobos somos nós, se a gente comprar briga com alguém, achando que nós estamos lutando ali com a pessoa, carne e sangue. Sabendo que por trás daquela dificuldade que às vezes a pessoa está trazendo para você, atrás daquela dificuldade que você está passando, tem demônios agindo. Tem potestades, tem principados agindo. E se nós formos pesquisar o que são potestades e principados, vai se dizer que os principados são demônios, e muito bem organizados, que eles tomam conta de uma região, de uma cidade. E eu comecei a viajar, né? Fui lá no Rio de Janeiro, pensando naquela violência toda, e o quanto eles amam, né? Esses dias que nós fomos lá no Rio de Janeiro, eu vi um rapaz passando com a camisa assim, Exu, né? Então eles amam essa questão do candomblé, né? Eles têm orgulho do Jorge, eles amam isso. E aí existem principados que eles agem em determinada área, em determinada região. E as potestades, elas agem na vida das pessoas, na vida das famílias. Então existe uma organização de demônios específicos para atingirem uma certa pessoa num determinado lugar. Se nós pensarmos, no Cura, se eu não me engano, alguém já falou sobre aquela parte ali da terceira ponte, né? Que ali existem principados. Quantas pessoas já se mataram ali, né? E aí logo em seguida nós vemos um local que é adoração a imagens. Então eles reinam ali, eles têm esse território, e ali quantas vidas foram ceifadas, porque existe um principado agindo ali. E quando você vai estudar, você vê que não é um demôniozinho qualquer não, são demônios de alta patente. Mas aí então eu tenho que ficar com medo? Não, porque nós somos revestidos com a armadura de Deus. Nós somos revestidos do poder de Deus. E irmãos, eu fico pensando, se a igreja soubesse o poder que nós temos em Cristo, o poder que nós temos em Cristo, nós sofreríamos menos. Nós sofreríamos muito menos. O poder que a igreja tem em Cristo. O dia que eu fui pregar numa igreja ali na subida do morro, eu falei, coitado desse mundo se não fosse a igreja nessa terra. Porque se ainda há livramento, se ainda há pessoas que não são ceifadas, como a pastora levantou um clamor aqui no domingo de manhã na escola dominical, para que seja aniquilado, seja repreendido o espírito da morte, do suicídio. Ai desse povo se não fosse a igreja na terra. Mas a igreja está aqui na terra, irmãos, revestido do poder de Deus, revestido das armaduras de Deus, para que nós possamos conseguir resistir o dia mau. E a Bíblia vai dizer para vocês resistirem o dia mau, permanecerem de pé, porque a dificuldade vai vir, a luta vai vir. Quem dera se nós pudéssemos não, né, passar por dificuldades, passarmos por lutas. Mas hoje mesmo eu estava conversando com a Raquel. Necessário é nós passarmos, porque quando nós passamos por luta, quando nós passamos por dificuldade, o que acontece? A nossa raiz fica mais forte, né? Eu passei por uma situação um tempo atrás e eu peguei aquilo e guardei no meu coração. A irmã Adriana falou comigo assim, Andréia, nessa área aqui você não pode mais cair. Você já caiu 2 vezes. Aqui não, André.
não come mais a isca de Satanás nessa área. Fiquei analisando aquilo que ela falou comigo. Não comer a isca de Satanás mais nessa área. Você não pode cair. Mas por quê? Porque quando a gente passa por uma dificuldade em uma determinada área, você cria o quê? Você cria experiência. E aí, diante daquilo que eu passei, eu sei o que me fez cair. Eu sei o que me levou ao quase fundo do poço. Eu sei o que me levou quase à morte. Então eu vou brincar de novo? Não vou. Não vou mais. Eu vou ficar atento. Eu vou ficar, como a Bíblia diz, fica vigilante. A Neuci falou sobre isso aqui domingo na escola dominical. Nós temos que estar no Espírito a todo tempo. Orianda lá, erida canta, erida se decanta, orianda lá. Estar no Espírito a todo tempo. Eu vou pescando esses negócios, nessas falas eu vou pegando para mim. Eu põe na gavetinha e é isso aí. Né? Vamos guardar para a gente usar. E hoje eu e Raquel nós vivemos uma situação que eu lembrei disso. Estar no Espírito a todo tempo. Nós fomos visitar a pastora Madalena. E aí eu não quis colocá-la no grupo para não abrir a situação da irmã, mas é necessário que nós venhamos a orar muito por ela. Principalmente para que Deus guarde a mente dela, as emoções dela. Ela está dentro de um quarto e o quarto não tem nem janela, uma coisa sombria, fria. E nós possamos orar pela mente dela, que Deus guarde a mente dela, blinde a mente dela. E aí quando nós estávamos saindo, eu nem sabia que lá tem que pagar. Você paga o estacionamento para visitar a pessoa. E aí esqueci que tinha que pagar o estacionamento e fui saindo. Falei, meu Deus, Raquel, tem que pagar o estacionamento. Parei o carro, fui lá para pagar. O homem que estava atrás de mim falou bem assim, mas é muito folgada, né? É muito folgada, ainda é folgada. Aí eu falei, entrei no carro assim, Raquel, vamos embora. Nós tínhamos acabado de sair de uma visita maravilhosa. Que Deus tinha operado maravilhosamente o seu poder. E aí quando eu saio, aquele homem me chama de folgado. E aí eu vou voltar, vou falar com o homem alguma coisa. Eu tenho que estar no Espírito. Eu tenho que entender que não é aquele homem que está tentando me atingir. Eu tenho que entender que ali tem um demônio que vai usar ele, que sabe aonde atingir a Andréia. E aí eu, peraí, deixa eu chamar ela de folgado para ver se, né? E eu falei, Raquel, vamos embora. Então, amados, que nós possamos estar vigilantes. Às vezes acontecem situações na nossa casa, com o filho, com o marido, no serviço. O serviço é ótimo. Mas se você não estiver vigilante, o negócio fica feio. O serviço é ótimo, parece. Mas se nós estivermos revestidos da armadura de Deus, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do escudo da fé, da espada do Espírito, calçados na preparação do Evangelho, não vai nos atingir. Não vai nos atingir. Os dardos vão vir, vem. Sábado eu fui visitar um rapaz que estava passando por depressão e eu fui contar a minha experiência para ele. O Senhor falou, vai lá na casa dele e conta a sua experiência para ele. 18 anos, totalmente dopado quando eu cheguei lá. Dopado. E aí quando eu cheguei, ele falou bem assim comigo, ao que devo a honra da sua visita? Eu falei, o meu amor por você. Ele olhou, o meu amor por você. E eu vim aqui para te contar a minha experiência e te dizer que tem solução para isso aí sim. Que Deus cura a depressão sim, irmãos. E eu vou bater sempre nessa tecla. O psiquiatra ele é importante, precisei passar. A terapeuta é importante, precisei passar. E eu falava isso com o psiquiatra. Doutor, o senhor não acha também que o remédio ele não vai curar a depressão? Ele falava assim, não vai mesmo não. Ele não vai curar. O que vai curar é quando você entender a causa e a causa da depressão for resolvida. E aí eu falei com ele, mas aí é só Deus para fazer. Para ir lá na alma e sarar a ferida. Para ir na sua mente, no seu subconsciente, no inconsciente e sarar, é só o Espírito Santo de Deus. É só Ele para fazer. Mas Ele faz. Eu sou prova viva que Ele faz. Há cura para a depressão, sim. Há cura para a ansiedade, para a síndrome do pânico, para as nossas emoções serem saradas, sim. Mas para isso nós temos que ter conhecimento, irmãos. O Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos. Quando a pastora
cansa quase de bater na tecla aqui. E aí eu fico pensando, de repente a pessoa está falando assim, nossa, mas está repetindo de novo, Jeová Jiré. E eu penso assim, eu vou absorver esse negócio. Quantas vezes nós aqui das antigas, quanto foi batido na tecla sobre Jeová Rafá, sobre Jeová Jiré, sobre Jeová Tsidkenu. Ah, quem esquece? Eu não esqueço. E aí quando eu passo situação, eu vou lá e recorro. Jeová Rafá me socorre. E agora nós estamos na parte de Jeová Jiré. E agora eu já estou até orando. Eu oro assim: Senhor, tu és o Deus provedor. Senhor, abre as comportas do céu. Senhor, pode mandar mesmo. Manda mesmo, porque eu quero ser cada dia mais provedora do teu reino. E aí a gente vai orando, que a pastora cansa de falar. Ora a palavra. Irmãos, que experiência eu tive com orar a palavra. Uma vez eu estive no gabinete da pastora, e a pastora falou comigo assim: André, ora a palavra. E eu falava assim, eu estava mal, péssima, na minha mente péssima. Eu falei, gente, como é que eu vou decorar esse versículo? Não estou decorando nada, vou decorar versículo. Mas aí comecei. Hoje eu tenho lá vários versículos que me ajudaram muito naquela época, e eu oro até hoje. O versículo, gravei cada versículo, cada capítulo. E quando você começa a orar e prestando atenção e tomando posse daquilo ali, é totalmente diferente. Totalmente diferente. E isso é o quê? Isso é se revestir. Eu me revisto assim. Eu me revisto quando eu oro a palavra. Eu me revisto quando eu jejuo. Eu me revisto quando eu subo ao monte. Eu me revisto quando eu venho para a mini vigília. Eu me revisto quando eu venho para a campanha. É assim que a gente se reveste. Pena que a igreja, eu percebo, tem ficado um pouco desapercebida. A gente quase não ouve mais falar em subir monte. A gente quase não ouve quando se fala em jejum. Pouco jejum. E aí vai se fazendo o quê? Vai se enfraquecendo. Vai se enfraquecendo. E aí vão se abrindo brechas. E aí Satanás começa a agir. Eu não lembro quem foi que falou. Quando a gente tropeça, não são os grandes, as grandes pedras que nos fazem tropeçar, mas as pequenas. Não tem as pequenininhas? As pequenininhas, realmente. Começa com uma falta de perdão aqui. Estou falando de mim, tá, irmãos? Hoje eu estava falando com a Raquel. Graças ao Senhor eu não tenho mais dificuldade não, mas eu tive muita dificuldade em perdoar. Até o dia que eu precisei passar por experiências terríveis para aprender a liberar perdão. Mas aí a gente começa com uma falta de perdão aqui. A gente começa a falar de um irmão ali. A gente começa a falar de uma pastora aqui, né? Louvo a Deus, porque eu nunca fui de falar mal da pastora. Uma vez eu fui num determinado salão e falei assim: Andréia, você não fala mal da pastora. Deus me livre, minha filha, eu conheço princípios. Deus me livre. Mas tem gente que se arrisca falando mal do pastor. Se arrisca. Porque para mim é arriscar. Perigo. E aí você começa, né, a deixar de entregar o dízimo ali. Irmãos, dízimo é espiritual, tá? Eu fui aprender isso numa experiência que eu tive. Nessa experiência que eu falei, terrível que eu tive. Quando a pastora foi me ajudar nessa questão, a pastora, a irmã Adriana, eu vi claramente, naquela época eu não estava entregando dízimo. Já tinha um tempo que eu não entregava dízimo. E aí o processo de libertação estava acontecendo, né? Muito ataque demoníaco. E uma noite, e o Senhor ele ia ministrando no meu coração o que eu precisava fazer para que eu fosse liberta daqueles ataques. Uma noite eu vi claramente com letras muito brancas, escrito dízimo. Dízimo. E eu falei, vou voltar a entregar o dízimo. E aí as brechas foram sendo fechadas. Então dízimo é espiritual. Charlie hoje falou que ele viu um muro, né, Preto? Como que é o nome? A frase? Diga não ao dízimo. Diga não ao dízimo. Diga não ao dízimo. E eu falei, coitado, sabe que está perdendo essa pessoa. Mas aí a gente encontra às vezes irmãos que não são a favor, né, de entrega de dízimo, sendo que a palavra fala sobre o dízimo. E são essas pequenas brechas que vão sendo dadas, que aí ele entra. E quando ele entra, irmãos, ele vem para arruinar. Para tentar arruinar. Mas se nós nos revestirmos das armaduras espirituais, se nós colocarmos nas nossas vidas
diante do Senhor e pedir: Senhor, essa é minha oração diária. Senhor, me reveste da armadura espiritual. Me reveste, Senhor, me reveste. Para que todo dardo inflamado não me encontre, toda seta maligna não me encontre. Me reveste, Senhor. E eu estendo essa oração, sempre eu estendo às minhas irmãs. E eu estendo essa oração às minhas irmãs, estendo ao meu esposo, estendo aos meus cunhados, a minha sobrinha. Então, amados, que nós possamos ficar atentos. Nunca foi tão necessário buscarmos as armaduras de Deus. Nunca foi tão necessário, é a oração que eu tenho feito também, buscarmos o fruto do Espírito Santo. Não são os frutos, né, pastor? A escola dominical me ensinou. Eu falava os frutos, não são os frutos. O fruto. Aí vem a mexerica, né? Já aprendi direitinho. Nunca foi tão necessário buscarmos o poder do Espírito Santo em nós, para que nós possamos conseguir romper nesse mundo tão tenebroso, nesse mundo tão violento, nesse mundo tão maligno. Mas se nós tivermos essa consciência e colocarmos em prática, nada vai nos derrubar. Nada vai nos derrubar. Se nós pedirmos ao Senhor: Senhor, é a minha oração diária também, Senhor, blinda a minha mente, blinda o meu coração com teu sangue, Jesus. Blinda com teu sangue, Jesus. Nada vai me atingir. Dia 20 de julho vai ter o DISC aqui na igreja, né? E o DISC, o que acontece? Nesse treinamento, vocês vão aprender sobre o temperamento de vocês. Quando você aprende sobre o seu temperamento, fica mais fácil você lidar com como você é, e você se entender, e como é o outro. E aí, o que acontece? Automaticamente, você tem saudáveis, como é que é? Relações saudáveis, relacionamentos saudáveis. Exemplo, eu vou falar de mim, né? Eu tenho um temperamento e o meu esposo tem um temperamento totalmente diferente do meu. Totalmente diferente do meu. Não vai adiantar nunca eu querer que o Charlie seja igual a Andréia, ou que Charlie queira que a Andréia seja igual a ele. Mas quando eu entendo o meu temperamento e eu entendo o temperamento do Charlie, eu vou respeitar pra gente se dar bem. Então é isso que o disco vai fazer. O disco vai fazer você se conhecer, conhecer como você age, por que você age daquela forma, conhecer o outro e respeitar, para ter um relacionamento saudável com o seu irmão. E relacionamento saudável é paz, né? É paz. Para finalizar, eu fiz aqui. O que vocês veem aqui? É um menininho, mas esse menininho lembra alguém? Um soldadinho. Ele lembra um soldadinho, né, tá? Um soldadinho que lembra, é um menininho que lembra um soldadinho. E que cor que ele está revestido? De vermelho. Quando eu fui fazer, o Senhor falou bem assim, porque o soldado geralmente é verde, né? Faz de vermelho, para representar o meu sangue. E vocês vão levar para casa. Eu não consegui terminar porque hoje foi muito corrido, mas depois eu vou entregar quem eu não consegui entregar. Vocês vão levar para casa e o Senhor me deu aqui agora. Eu falei assim: Jesus, o que eles vão escrever? E a pastora na oração, o Senhor falou: é isso aí que eles vão fazer. Vocês vão levar para casa e escrever o nome de uma pessoa que vocês queiram que seja alcançada pelo poder e o sangue de Jesus. O quê? Mas aí tem mais palitinha que Põe os principais. Põe na frente. Escrevam e orem por essas pessoas. E eu creio que o sangue de Jesus vai alcançar essas vidas. Amém? Pega, por favor. E Márcia, anota o nome, por favor, de quem não conseguir pegar, que eu vou fazer e vou entregar depois. Tá bom? Obrigada. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Rosane? Pega a palavra. Pastor, eu quero falar uma coisa.